Desilusão, desilusão. Dança eu, dança você, a dança da solidão. Vamos falar sobre solidão? E para fazer esse episódio, eu refleti muito e conversei com muitas pessoas queridas sobre como elas viviam e veem a solidão na vida delas. Peso ou alívio na solidão? Nossa, mas durante muito tempo eu coloquei muito peso na solidão. Cara, você me fez uma pergunta difícil. Se eu trago peso na solidão. Então, antes da gente conversar sobre solidão e tudo mais, eu queria te perguntar, você que tá me ouvindo agora, independente do canal, da plataforma, do dia, da noite, se a solidão ela fosse uma pessoa que batesse na sua porta, do nada, como você reagiria? Você ia gostar ou você ia rejeitar? Então, isso me faz pensar que a solidão, ela não é necessariamente um lugar, uma situação. Ela é mais um estado, sabe? Até porque, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, de estar em um local lotado de pessoas e me sentir absolutamente sozinha. E falando sobre esse estado do ser, tem uma psicanalista maravilhosa que está fazendo um trabalho incrível no Brasil sobre esse tema da solidão, que é a Ana Sui. Não poderia deixar de falar dela. Ela já tem 4 livros publicados. A gente mira no amor, acerta na solidão. As cabanas que o amor faz em nós. A corda que sai do útero. Qual que é o outro livro dela? Não pise no meu vazio. É o outro livro dela. E a Ana Sui, ela tem uma frase de algum desses livros que eu acho maravilhosa, que diz que nós somos seres de desamparo. Isso por essência, que existe na nossa psique, enfim. E o momento que a gente está em solidão é um momento que a gente se depara e se lembra desse desamparo inerente aí à nossa realidade, de seres faltantes, né? Uma outra frase que a Ana Sui fala muito é que nós somos seres faltantes. E aí, olha que interessante esse conceito da Ana Sui, que ao mesmo tempo que a solidão, ela nos lembra do nosso desamparo, então causa uma agonia, vamos dizer assim, a solidão também é o recurso necessário para a gente conseguir lidar com esse desamparo. É a coisa da dualidade lá do episódio anterior, que uma coisa não é uma coisa só. A solidão, ela representa mais de um papel na nossa vida. Então, vamos ver então a solidão de uma forma mais ampla, não como uma situação, e sim como um estado. O estado da solidão. Então, agora reformulando a minha pergunta aqui para você. Você coloca peso nesse estado da solidão? Ju, quando você me pergunta se a solidão ela tem peso, eu acredito que a solidão ela pode alcançar esses dois lados. Ela pode ser algo leve, assim como pode ser algo pesado. Eu não sei se é peso, mas eu acho que a solidão pra mim dá gatilho. Aquele velho gatilho do abandono, saca? E aí às vezes eu quero fugir dele. Às vezes não, sempre eu quero fugir desse gatilho. E eu tenho que estar muito atento pra entender que essa solidão não é um abandono, é só um momento, é só uma escolha, né? São várias escolhas que eu estou fazendo. Tem muitas coisas envolvidas dentro dessa solidão. Muito, muito peso. Primeiro porque a minha cabeça não era um bom lugar para se estar. Durante muito tempo, a minha mente trabalhou contra mim e não ao meu favor. Então, os meus pensamentos eram pensamentos que ficavam revivendo os meus traumas, pensamentos que ficavam me criticando, me julgando, lembrando constantemente de momentos constrangedores. Mas eu acho que faz mais sentido eu manter a atenção e presença para acolher essa solidão do que focar na solidão em si, né? Eu acho que quando eu falo disso, do caminhar ser solitário,
é na falta de que, mesmo às vezes quando eu me sinto em presença com alguém, uma conexão, tipo igual nós temos, a nossa, faz falta. Compartilhar de alguma coisa, algum insight, alguma dor, algum incômodo, sabe? Todas essas coisas. No momento onde a gente está bombardeado de luzes, informações e, em especial, muitas redes sociais, muitas e muitas, é, a gente. Qual que é o momento, qual que é o período que a gente se coloca para a gente mesmo? Qual que é o momento em que a gente se desconecta dessas coisas fora para que a gente entre em contato com a gente? E entrar em contato com a gente não significa que a gente vai encontrar todas as respostas ou todas as certezas, mas que a gente vai remodular, que a gente vai revisar tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente acredita, e em especial trabalhar a humildade de estarmos encarnados e entender que a beleza da vida está justamente nesses processos, no processo talvez da angústia, da incerteza, no processo da solidão. E que a solidão não necessariamente ela vai ser algo negativo, mas um período onde você se permite entrar em contato com aquilo que está dentro de você e você se respeitar. Porque é o tempo todo fora. A minha visão sobre, né, essa coisa da solidão, para mim, não é tão solitária. Então eu gosto muito. Então é um alívio estar na minha própria companhia, é um alívio estar de fato com os meus pensamentos, com as minhas músicas, os meus movimentos, sabe? E eu me sinto muito completa nessa, nesse jogo, talvez, né? Eu me sinto completa, muito mais até do que se eu estivesse rodeada por pessoas. Eu acho que eu já me senti muito mais nesse quesito de solidão, né? De estar solitária em meio a muita gente, né? A muitas coisas ali que não me favoreciam, não me elevavam, não me davam nenhum modo de pensar fora ou a mais daquilo que eu já tinha ou tenho, né? E já estando comigo, eu tenho essa possibilidade de explorar, sabe? De explorar a minha capacidade, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus sentir, né? Essa coisa dos cinco sentidos, e eu tenho mais consciência quando estou no meu eu, né? Foi uma experiência tão interessante perguntar para as pessoas como elas vivem e veem a solidão. E trazendo um pouquinho para mim agora, eu sou filha única e sempre tive o meu quarto. E esse meu quarto acabou virando o meu refúgio. Com o passar dos anos, eu vim morar sozinha e a minha casa passou a ser o meu refúgio. É muito bom poder estar bem na própria companhia, curtir a própria companhia, mas no meu caso, os 2 primeiros anos morando sozinha, isso acabou representando um afastamento, da minha parte mesmo, em relação a outras pessoas, em relação ao social, que também é tão importante. Eu entrei num casulo da minha vida que eu tinha medo até de fazer novas amizades, de sair, de socializar, porque estava tão confortável ali. Mas nesse lugar também acaba virando uma prisão, né? E, gente, uma coisa muito interessante para falar também, nós estamos aqui no ano de 2025. 2025, pela numerologia, é um ano regido pelo arcano do eremita, né? E aqui o eremita, ele representa a própria solidão. Mas uma solidão interessante, né? Se você não conhece essa carta que eu tô falando, eu vou descrevê-la para você, vai imaginando. Porque essa carta que representa a solidão, o eremita, é um senhor, um ancião,
segurando um cajado em uma mão, uma lamparina na outra, e tá frio, escuro, ele tá todo encapuzado, e ele tá subindo uma montanha sozinho. Essa é a imagem. E essa é uma carta tão misteriosa, né? E tem alguns insights nela, assim, muito legais. Um deles é que o cajado representa a experiência. E a lamparina que ele está segurando representa a iluminação, a autoconsciência, o despertar. A montanha e ele estar sozinho representa as diversas questões que a gente tem que resolver. E mesmo a gente tendo uma rede de apoio, familiares, amigos, pessoas queridas, sabe aquilo que só você vai conseguir fazer por você? Só você vai conseguir subir aquela montanha ali, que é a sua montanha, para pessoas que utilizam do símbolo da cruz, né? Tem até a frase que é falado, cada um tem a sua cruz para carregar. Já ouviu isso? É muito esse sentido da carta do eremita. Mas não é um sentido necessariamente negativo, né? Porque é uma carta que representa tamanha sabedoria também. Não é uma carta, vamos dizer assim, apenas desafiadora. É uma carta que fala de muita sabedoria, de guiança espiritual, de propósito. E tudo isso, ele vivendo essa experiência, no caso do eremita, sozinho, né? Então, esse podcast, ele, nesse momento, esse episódio do podcast, nesse momento, eu gostaria que fosse um brinde também a esse estado de solidão. E aí tem até muitas pessoas que falam agora, né? Não, não é solidão, é solitude. Que a solitude é diferente da solidão. A solitude é quando você se sente bem nesse estado, e a solidão é a sensação de desconforto. Tem pessoas que diferenciam os dois. Mas eu acho que isso é uma forma da gente gourmetizar e separar uma coisa que na verdade é uma só, né? E sendo uma só, ela é plural. Parece complexo, mas isso é toda a vida, né? Então, a solidão mesmo, a gente precisa encarar de frente que ela existe e às vezes não vai ser solitude. Às vezes vai ser vazio mesmo. Encarar esse vazio de verdade, subir essa montanha sozinho, sabe? O máximo que pode acontecer disso é você. Quer dizer, aqui eu tô falando num lugar de pessoas que não estão numa doença ou numa condição mental, que aí já precisa de tratamento, de terapia, não é essa a questão. Tô falando da gente vivenciando a solidão de uma forma natural no dia a dia. O máximo que pode acontecer dessa experiência é ser melancólico pra gente. É alguma coisa precisar ser liberado a partir disso. É ser estranho, é ser desconfortável. Mas ainda assim é necessário, sabe? Viver esse desconforto. Isso me fez lembrar até em alguns momentos na aula de yoga, quando eu vou fazer um exercício assim e precisa ficar um tempo no exercício. O professor às vezes fala: respira no desconforto. Esse respira no desconforto, pra mim, é tão profundo, porque ele representa tanto, sabe? Ele representa também essa fase do eremita e também a solidão que é necessária, mesmo quando encosta no nosso vazio, ou então é necessária justamente por encostar no nosso vazio. Ficar sozinha, durante muito tempo, era uma confirmação de todas dessas falas que a minha mente tinha, sabe? Então, vamos supor que a minha mente pegava uma fala que eu disse lá em 2013, ainda mais eu que sou uma pessoa que não pensa para falar, eu cometo várias gafes, e aí minha mente ficava, olha, tá vendo? Por você ser assim, é por isso que você não tem pessoas próximas a você. Por isso que, vamos supor, é por isso que você nunca vai ter amigos que te amem de verdade, que estejam com você em momentos difíceis, porque você é assim, porque você é falaçado. Então, era muito complicado, era muito pesado por isso, sabe? Como se a solidão fosse
essa total confirmação das minhas suspeitas e da pessoa não digna de amor, da pessoa horrível que eu era, da pessoa chata, da pessoa, enfim, que minha mente contava pra mim que eu era. Agora que eu tô morando sozinha, que eu consigo ir mais a fundo na natureza desses pensamentos e trabalhar esses pensamentos, a minha mente finalmente se tornou um lugar bom para eu habitar. Ela finalmente trabalha a meu favor. Então, a solidão não é mais um lugar pesado, ela é um lugar gostoso. Ela é um lugar onde eu consigo me divertir, onde eu consigo me cuidar, me valorizar. É finalmente um lugar quentinho e gostosinho para chamar de meu. E como que a gente pode lidar com essa solidão de uma forma que nos favoreça e que não nos deixe para baixo ou mal, de alguma forma, né? Eu acho que o primeiro lugar é refletir sobre o que que esse estado de solidão representa para nós, naquele momento, que também depende de cada fase. Tem dias que a gente não quer estar sozinho mesmo, e tá tudo bem procurar uma companhia nesse caso, mas acho que precisa considerar quando que isso passa a ser também uma fuga, de assim, não posso ficar sozinho. Se eu ficar sozinho, eu fico mal, então por isso eu tenho que estar sempre em companhia. O fato é que o universo está o tempo todo conversando com a gente. E tanto no lado pesado como no lado leve, tem significado, tem jornada, tem caminho a ser trilhado, tem respostas a serem encontradas. E não necessariamente existe leveza, no sentido de que ainda que você fique em contato com você mesmo, na leveza, pode ser que tenha muito barulho ali. Pode ser um momento de introspecção para que você se recolha e coloque ordenação nas emoções que estão dentro de você. O que eu quero dizer é que talvez não seja fácil ficar em contato. Deveria ser, né? Deveria ser mais fácil. Deveriam ensinar a gente a ter esses momentos da gente com a gente mesmo. Mas foi ensinado justamente o oposto. Então, o período onde a gente se desafia a entrar em contato com a gente mesmo pode não ser fácil, mas eu garanto que é um período lindo e maravilhoso, porque quando você descobre que você tem a si mesmo, talvez aí seja uma ponte e um começo para ir de encontro ao amor próprio. Então é um alívio sim muito grande, né? Respondendo então assim, definitivamente a sua pergunta, é um alívio estar nessa minha própria companhia, nessa minha própria trajetória, sabe? É muito gratificante, é muito gratificante. E talvez por, não sei se já nasci com isso, né? Mas eu sempre tive esse ar mais explorador das coisas e, e eu estando comigo mesma, apenas comigo, não tendo que me preocupar com mais nada, nem ninguém. Nossa, isso me dá uma possibilidade gigantesca de ir para o mundo, de conhecer pessoas, de me conectar com novas coisas, experimentar também. Então, para mim é muito valioso esse essa solidão, talvez que para mim teria outra palavra, mas eu também não sei identificar ao certo qual seria ela no momento, mas eu acho que a solidão para mim ela é completude. Depois de refletir sobre isso, na minha opinião, se responder a pergunta, que aí eu acho que vai ser individual para cada um. O que eu posso fazer nesse momento por mim mesma, por mim mesmo, para amenizar esse vazio, esse estado negativo que a solidão tá me dando? Gente, vai parecer loucura da minha parte, mas eu vou confessar para vocês o que que eu faço. Quando a solidão me vai para um lugar do medo, porque a minha questão é essa, quando vai pro vazio, eu vou pro vazio e aí começa a vir a solidão de uma forma negativa, começa a me dar medo.
Isso independente se eu tô num lugar cheio ou se eu tô sozinha na minha casa, se eu me sinto nesse lugar de solidão, eu começo na minha mente a me chamar de amiga. Olha que coisa de pessoa doida. Mas me ajuda muito, 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 muito. Eu fico assim, amiga, não pira, respira. Isso é só sua mente que tá contando. Esse medo não é real. Tá tudo bem. Esse lance de me chamar. É que assim, eu, nesses momentos, eu fico pensando como que eu posso ser a minha melhor amiga, entendeu? Então você pode se chamar de amigo, de amiga, ou de amor, não sei, daquilo que você tá se sentindo, isso te deixa mais confortável. Acho que nesse momento é buscar o conforto nesse lugar, mesmo sendo desafiador, sabe? Então busque também o seu mecanismo que você vai encontrar de uma forma sincera aí dentro de você. E para finalizar, de uma forma um pouco clichê, mas clichês são clichês porque de alguma forma faz muito sentido. Eu diria que fazer as pazes com a solidão é esse lugar de conseguir fazer coisas por você que te agradem quando você tá nesse lugar, nesse momento, sabe? Nesse estado. Então, quando você tá no estado de solidão, o que você pode fazer por você nesse momento? Qual é a melhor escolha? Qual é a melhor ação para se cuidar, para estar mais em estado de presença, para estar mais em leveza, em paz? Eu queria agradecer a todos os amigos queridos que contribuíram para esse podcast, seja conversando comigo sobre o tema, seja realmente participando aqui. Essa é uma forma que eu acredito muito. Eu queria que tivesse outras vozes, outras opiniões aqui. E se você gostou, me conta, eu vou amar saber. E também outros próximos episódios para o Almagia Cast, que na minha opinião é um lugar intuitivo. Eu juro que eu já tentei fazer roteiros e cronogramas, mas o que tá funcionando para mim é fazer esse espaço de uma forma intuitiva e sentindo aquele episódio, refletindo sobre ele para depois sim gravar algo aqui para vocês. Então, fico muito feliz de você estar até aqui no final, que você possa viver e fazer as pazes com a sua solidão. E você me encontra nas redes sociais como @almagia do ser.